E ainda sobre a condenação histórica de Donald Trump e quais serão as consequências disso em plena pré-campanha eleitoral, nós vamos conversar agora com o professor de Relações Internacionais da FAAP, o Lucas Leite. Boa tarde, professor. Obrigado pela presença aqui no Bastidores CNN. Professor, eu gostaria de começar perguntando sobre os impactos. Essa condenação histórica pode impactar as eleições americanas deste ano? Boa tarde, Uribe. Boa tarde a todos que nos ouvem. Eu acho que sim, apesar de ainda ser muito cedo para a gente marcar definitivamente qual vai ser esse impacto. Em primeiro lugar, isso significa que vai abrir um precedente, uma necessidade, na verdade, de um entendimento na Suprema Corte e em outros tribunais também, sobre o que fazer no caso de um presidente que foi denunciado e colocado como culpado criminalmente. Essa determinação ainda precisa ser entendida nos próximos meses, nas próximas semanas, porque agora a gente está muito no afã de tudo que está acontecendo. Pesquisas já indicavam que em torno de 23% a 24% da população americana, especialmente entre os independentes, poderiam sim repensar o seu voto caso Trump fosse condenado. Essa, portanto, é uma das indicações, um dos termômetros que a gente precisa observar para entender se de fato vai haver algum tipo de penalização, por assim dizer, em relação a Donald Trump ou não. Apesar disso, o que a gente consegue já olhar é que boa parte do Partido Republicano continua apoiando, independentemente de qualquer coisa. Inclusive, a maioria do Partido Republicano ou de deputados e senadores que foram eleitos pelo Partido Republicano e que continuam a apoiar Trump, o fazem de forma a corroborar todo o discurso do presidente, dizendo, portanto, que sim, é um esquema, que se trata, portanto, de uma perseguição política e que há, sim, a necessidade de um outro tribunal ou um outro juiz, que é colocado como um juiz que tenha privilegiado questões ligadas ao Partido Democrata e, portanto, a necessidade de revisar todo o processo. É óbvio que isso está ligado, portanto, a tentar expandir ao máximo o tempo, dos pedidos de vista, dos pedidos de recurso, porque ele só efetivamente seria preso quando, se condenado e penalizado, o que vai acontecer só em julho, ainda pudesse recorrer e dos seus recursos viesse uma sentença definitiva. Eu estava vendo o caso do Eugene Debs, lá em 1920, que foi candidato à presidência dos Estados Unidos preso. E agora a gente tem esse cenário que o senhor mesmo explica. Ele vai recorrer, é muito difícil, uma prisão antes das eleições. Mas como fica o direito dele ao voto? Isso é uma questão que eu não consigo compreender direito. Ele pode votar ou não tendo essa condenação? Enquanto todo o processo não terminar, ele pode sim votar, ele vai ter todos os seus direitos garantidos, uma vez que apenas depois de todos os recursos serem definidos, ele teria ou não perdido os seus direitos políticos e civis. O que, na verdade, ainda não é uma decisão total, eu falo que enquanto uma hipótese, uma vez que a Constituição dos Estados Unidos, pelo formato que ela tem, pela forma como o direito nos Estados Unidos é exercido, esse elemento deverá ser, portanto, mais um tema de debate entre os juristas americanos, tanto no nível estadual, como é o caso agora de Nova York, onde ele foi definido como culpado, como da Geórgia, que é um caso estadual, como dos demais casos que são em nível federal. Professor, o senhor considera que, claro, o senhor mesmo disse, é muito cedo ainda para falar de um impacto eleitoral e o impacto na decisão do eleitorado americano. Mas nós temos um caso de uma condenação e que envolve uma atriz de filmes pornôs. O senhor acha que isso abala um setor mais conservador da sociedade norte-americana? Depende, Nós temos muitos setores dentro desse grupo mais conservador dos Estados Unidos. Nós temos um grupo que é trumpista, independentemente de qualquer coisa, e que compra o discurso de que isso tudo é mentira, de que isso não é verdade, de que é uma perseguição, e que a questão própria da atriz pornô, ou mesmo da forma como o uso, de como ele se colocou nos registros contábeis, a questão do pagamento ao seu advogado, de como tudo isso é a partir de uma narrativa que é contada para prejudicá-lo. Muita gente acredita de fato nessa história. Outras pessoas vão sim tender a procurar uma alternativa ou deixar de apoiá-lo mais expressamente, mas eu acho que ainda é cedo para a gente apontar objetivamente perda de voto. O que eu acho que pode acontecer é muito mais em relação aos independentes. Talvez independentes mais conservadores possam sim repensar como vão votar
e por isso possam ou simplesmente não ir à votação, não se mobilizem mais a votar, o que é um fator importante nessa eleição. Quem consegue angariar mais votos, quem consegue agitar mais suas bases para sair de casa e votar, do que efetivamente aqueles que já são a sua base garantida, que são os trampistas mais radicais, que é a extrema-direita, a radical, populista, reacionária, que provavelmente manterá o seu voto em Trump, apesar de a gente estar falando, sim, de pagamento indevido e ilegal do direito de campanha por meio de um advogado ou uma atriz pornô. Né? São muitas camadas, portanto, desse processo que podem, sim, afetar como esses conservadores, que tendem a ser mais independentes, percebem o presidente. Ótima observação, professor. Não é mudar de voto, mas é demover a votar, o que é muito importante nos Estados Unidos. Nós conversamos com o professor de Relações Internacionais da FAAP, o Lucas Leite, sobre a condenação histórica do candidato republicano e ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Obrigado pela participação nesta sexta-feira, professor. Eu que agradeço. Boa tarde. Boa tarde.